Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e nós vencemos, finalmente, depois de um mês, depois de muitos jogos de sofrimento. O Santos finalmente consegue uma vitória no Campeonato Brasileiro, que é o único campeonato que nós estamos participando. Mas enfim, uma vitória muito importante, fundamental, eu diria, para essa continuidade do Santos no campeonato. O Santos vence o Atlético Paranaense por 2-0 na Vila Belmiro, um resultado que, se você não assistiu o jogo, talvez pareça que foi um jogo mais tranquilo do que foi, mas foi um jogo bastante complicado. Complicado também é uma palavra um pouco forte, né? Não é que tenha sido assim absurdamente complicado. Acho que o Santos jogou bem postado, acho que o Santos criou bastante para fazer 2-0, mas não foi um jogo simples no modo geral. Então falaremos aí dessa importantíssima vitória do Santos. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilha e comente aí o que você achou deste Santos de Orlando Ribeiro, que foi a campo com a mesma escalação que nós tínhamos dito no pré-jogo e acabou surpreendendo. Eu achei que teria algumas mudanças, não achei que ele entraria com o meio de campo que acabou entrando, mas que acabou fazendo um papel bom, assim, né? Não dá pra reclamar tanto desse time, que foi a campo com João Paulo no gol, Felipe Jonathan, Eduardo Bauerman, Maicon e Natan. Então o Natan estreando como titular, Camacho, Zanocelo e Sanches, e o Ângelo fazendo um pouco mais recuado. O Ângelo, né? Ele não fez exatamente aquela ponta, às vezes ele aparecia na direita, mas ele jogou principalmente na esquerda. E o Luan acabou jogando um pouco mais à frente, também fazendo a sua estreia como titular, com o Marcos Leonardo na centroavância. Um time que acabou entrando bem postado. Quem também fez a estreia foi a camisa preta do Santos, infelizmente não é essa daqui, mas é a camisa em homenagem à África, então foi muito legal. Os jogadores tinham os nomes dos países nas costas e na entrada teve bandeiras dos países africanos, foi bem interessante. É uma camisa que ficou bem bonita, na minha opinião, e que acabou dando sorte, felizmente, já que Luan acabou marcando seu primeiro gol com a camisa do Santos logo na primeira vez que é titular. Não deu muita sorte pro Maicon, infelizmente ele saiu logo no começo, 15 minutos de jogo ele já foi substituído. Entrou o Luiz Felipe, mas muito triste porque ele saiu muito chateado, assim, bastante abalado. E como não foi assim aquela pancada, né? Não foi uma lesão de pancada, foi alguma coisa que possivelmente puxou na posterior dele, então é preocupante, né? Tende a ser uma contusão, assim, pela cara dele, dá a impressão que ele já sabe que é algo sério, então se torna dúvida pro próximo jogo, que já é no sábado. Santos que vai ter jogo meio de semana e final de semana, depois de muito tempo que não acontecia. Aos 28 teve um pênalti que foi marcado, mas de verdade eu não vi. Eu achei que foi ok, assim, o Braulio. Até fiquei meio surpreso que ele deu o pênalti. Eu acho que ele ficou confuso com a sequência do lance. É uma boa jogada do Santos. O Marcos Leonardo deixa o Ângelo na cara do gol. O Ângelo acaba sendo um pouco atrapalhado pela marcação, mas não teve falta, não acho que tenha tido falta. E ele acaba não conseguindo a finalização efetiva pro gol. Ele joga pro lado, o goleiro do Atlético, o Bento, se recupera e tira a bola do Marcos Leonardo. O juiz dá pênalti do lance que ele caiu, mas eu não vi pênalti mesmo, eu acho que foi certo. Aí o VAR chamou, retirou o pênalti, tudo bem. Não somos aqui a favor de que o Santos seja nem roubado e nem ajudado, assim. Queremos um jogo justo. E logo em seguida, 7 minutos depois, o Felipe Jonathan, o canhoto que cruza com a direita, acertou um belo cruzamento de direita na cabeça de Luan, que só desviou a bola e jogou bem no canto do gol do goleiro Bento. Santos 1-0, muito importante assim esse resultado. E esse primeiro tempo foi de um Santos que teve a posse de bola, o Atlético jogou mais recuado e o Santos deu o contra-ataque pro Atlético, que é mais ou menos o jeito que o Atlético vinha jogando mesmo. Eu até fiquei meio preocupado. O Atlético que teve desfalques, a gente lembra, né? O Canóbio não tá jogando, o, o Abner também não, então os jogadores que acabam fazendo falta pro time deles. Mas, mas eles têm um time muito qualificado, né? Terãs, Vitinho, eu tava morrendo de medo
Pablo e do Vitor Bueno acabarem marcando gol, fazendo alguma coisa. Sem contar que eles têm o Fernandinho de volante. Então eu tava bastante preocupado com esse contra-ataque que o Santos estava dando pro Atlético. Felizmente eles não foram eficientes. Eu acho que o Santos deu espaço, não deu muitas chances, mas o Santos acabou dando um certo espaço e eles também erraram bastante individualmente. E quando precisou, o Santos, principalmente o João Paulo, conseguiu aparecer. Teve lá um momento meio tenso, assim, que o Luiz Felipe tenta recuar uma bola muito na fogueira. O João Paulo sai com muita habilidade, mas podia ter dado muito errado esse lance. E teve um outro que o João Paulo foi sair com a bola, assim, e saiu no pé do cara do Atlético. Deu todo o ataque pra eles. É um negócio que você nunca faz, né? Principalmente quando você tá na defesa. Porque todo o time já tá avançando, você tá com a posse de bola. Você dá a oportunidade de um ataque quase com a defesa desguarnecida. Então, momentos de perigo que o Santos passou aí, mas felizmente não deram em nada. E aí o segundo tempo uma mudança de postura. O Santos vencendo, chama mais o Atlético pro ataque. Inclusive não teve uma diferente de posse de bola, mas durante o primeiro tempo chegou um momento em que o Santos tinha, não sei, 70% de posse de bola. No começo do jogo, verdade. Mas ocorreu este momento e acabou que no final o Atlético Paranaense teve mais posse de bola. Eles fizeram as substituições. Felipe Jonathan tomou um amarelo imbecil por reclamação. Eu não sei se inclusive ele não tá suspenso e não joga na próxima partida. E só aos 30 minutos o Orlando Ribeiro faz outra substituição. Então ele tira o Camacho para colocar o Lucas Braga. E aí no finalzinho do jogo, já aos 35 minutos, 6, ele tira o Sanches para colocar o Sandri e tira o Luan para colocar o Lucas Barbosa. E aí o Santos ficou nessa de ter uma chegada ou outra. O Atlético chegou de jeito perigoso, entrou o Vitor Roque, que eu acho um jogador muito, muito bom. Eles conseguiram fazer uma jogada, acho que foi o Nico Hernandes que passou para ele. O João Paulo fez uma defesaça, saiu abafando, depois a bola voltou pro time deles e o João Paulo defendeu de novo o chute à distância. Foi a jogada que salvou. E ainda antes do fim da partida e antes do segundo gol do Santos, teve o lance em que acho que o Bauerman chutou a bola, que eu acho que bateu na mão do Luiz Felipe. Achei interessante o VAR não ter chamado, porque, assim, na minha opinião isso não é pênalti, mas já vimos lances, principalmente contra o Santos, de uma bola bater na mão assim de jeito fortuito e caracterizar o pênalti. Eu realmente não acho. Tem alguns lances assim que os jogadores sobem com a mão, com o braço erguido, ou algum pênalti em que eles se mexem e o braço sai um pouco. Isso daí realmente não tinha muito o que fazer pro Luiz Felipe, porque o Bauerman chutou a bola na mão dele e ele não estava assim, fazendo um movimento muito grande, mas ele estava com o braço um pouco afastado. Eu realmente temi naquele momento que o juiz acabasse chamando, né, o VAR chamasse o juiz, o Braulio, e aí ele fosse ver o pênalti. Acabou que não deu em nada. Não acho que seja muito digno de reclamação mesmo. É, Lances contra o Santos normalmente dariam esse pênalti, mas tá tranquilo. Não é um lance que eu acho que também, se fosse a favor, assim, eu só falaria a mesma coisa, né? Se fosse contra o Santos já deram, mas a favor é muito raro. Então dessa vez não deram nem contra e nem a favor, beleza. E aí no finalzinho, o Santos começou a aproveitar alguns contra-ataques, né? O Atlético avançou, meio que mudou a figura do primeiro tempo. O Atlético avançou mais, o Santos deu o contra-ataque pro Santos. O Santos teve algumas chances, então algumas bolas que o Marcos Leonardo conseguiu pegar na frente. Teve um lance que o Lucas Braga conseguiu passar no meio de dois, saiu na cara do goleiro, mas errou na finalização. Então o Santos teve uma série de problemas de finalizar a jogada. E aí no finalzinho, assim, bem no finalzinho, já nos acréscimos, mais uma vez puxa o contra-ataque. Eu acho que é o Lucas Barbosa que faz a jogada pela esquerda. E ele vai cruzar. O Marcos Leonardo tá no meio da área. O cruzamento vai errado, né? Mas o lance todo é muito estranho porque a bola bate no zagueiro do Atlético, bate no goleiro do Atlético, tá entrando no gol, ela entra e aí o zagueiro do outro jogador do Atlético tira ela já de dentro do gol. Foi um lance bem confuso. Na hora eu vi, eu tive a impressão que foi gol, só que tava um ângulo de câmera meio estranho. Todo mundo ficou parado, o bandeirinha correu pro meio, eu não sabia o que fazer, se eu comemorava ou não. De repente tava lá mostrando, eu falei, não, vou esperar, né? Vai que o VAR indica alguma coisa.
Mas olhando pela outra câmera, dá pra ver muito nitidamente que a bola entrou inteira. Então 2-0 acabou sendo creditado. No SofaScore foi acreditado pro Nicolás Hernandes. Eu acho que no GE foi acreditado pro goleiro Bento, o gol contra. De qualquer forma, é um gol contra aí pro Atlético Paranaense. Que no jogo do ano passado, eu acho também, o Santos venceu o Atlético Paranaense com um gol contra bem esquisito. Do mesmo, não nesse nível de esquisitice, esse foi bem estranho. Mas foi um gol um pouco mais tosquinho, assim. Então o Santos consegue aí essa vitória importantíssima, de novo, ressalto, fundamental essa vitória contra o Atlético Paranaense. E com esse resultado é que só teve 2 jogos na rodada até agora. Né? A vitória do São Paulo e a vitória do Santos. Todo o resto da rodada é amanhã, é hoje, né? Tô gravando quarta-feira de manhã. Mas com isso o Santos pelo menos passa de novo o São Paulo. Então o São Paulo que tinha ultrapassado o Santos pelo número de pontos. O Santos agora empata de novo o número de pontos com o São Paulo, mas passa no número de vitórias. Mas um monte de time pode ultrapassar o Santos ainda, né? O Santos que está em nono, neste momento, com 37 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Goiás, que vai jogar contra o Botafogo. E pode ser passado pelo Botafogo, que vai jogar contra o Goiás. Então, se empatar o jogo, o Goiás passa o Santos, porque o Santos está com o mesmo número de pontos. Mas acho que não tem como o Santos cair do 10º lugar. Então eu acho que o Santos vai cair do 10º lugar com certeza. Vai cair para o 10º lugar com certeza. Mas não vai baixar mais que isso. Fortaleza não alcança o Santos e o Bragantino. Acho que ele fica atrás no saldo de gols. Bom, a menos que o Bragantino goleie, né? Tem essa chance também. O Bragantino que vai pegar o Internacional fora de casa. Falando em Internacional, é o nosso próximo adversário, já no sábado, 3 da tarde, né? Sábado antes das eleições, então todos os jogos vão ser no sábado, ou segunda-feira, no caso do São Paulo, se eu não me engano. E aí a gente lembra que é aquela sequência muito complicada, né? O Santos segue aí, né? Palmeiras, Atlético Paranaense, agora Internacional fora de casa e depois Atlético Mineiro em casa. Considerando assim que a postura que o time do Orlando Ribeiro mostrou, pelo menos teve evolução, teve um plano de jogo mais ou menos claro, né? Então, o primeiro tempo em que o Santos tinha um pouco mais de posse de bola, não abusava muito de cruzamento, tentava chegar nesse gol do Atlético e aí conseguindo o gol, recua um pouco mais, dá a posse de bola para o adversário e tenta aproveitar o contra-ataque. Eu achei que acabou funcionando, mesmo com um meio de campo um pouco mais lento, um pouco mais pesado, com Camacho, Zanocelo e Luan. O Luan não fez muito a meio, o Luan foi mais de ataque mesmo, mas o Sanches estava nesse meio de campo, acabou não fazendo um bom jogo. Então, se for falar aqui de jogador a jogador, o João Paulo foi bem, não tomou gol, salvou o time em momentos muito importantes. O Bauerman também foi bem, o Michael acabou saindo lesionado, não dá nem pra falar, 15 minutos de jogo. Acabou entrando o Luiz Felipe, que foi bem também, eu achei que foi seguro. Foi aqui só aquela recuada meio perigosa pro João Paulo. Vou falar do Felipe Jonathan antes. Não, vamos falar do Nathan antes. O Nathan realmente parece ser aquele jogador que os highlights mostravam. Eu falei isso depois do jogo contra o Palmeiras, acho. Com a bola no pé, ele é muito habilidoso. Ele parece muito habilidoso, mas falta finalização, falta talvez o passe melhor. Ele teve um lance que ele conseguiu fazer. A jogada sobrou para ele na ponta da área, no lado dele, né, na lateral direita. Ele fez a jogada toda certinha, acabou saindo mais ou menos de frente pro gol. Assim, o gol estava aberto para ele e ele isolou a bola, ele chutou muito longe. Poderia inclusive ter passado, eu acho que o Marcos Leonardo fica reclamando. Não é que era um passe super fácil, o Marcos Leonardo estava marcado, só que eu acho que ele conseguiria, se fosse um pouquinho para trás, conseguiria se mexer e finalizar melhor. Então o Nathan falta um pouco isso, assim, né? Falta essa habilidade de soltar a bola, eu acho, né? Seja pro chute, seja pro passe. Ele não consegue ainda acertar direito esse momento. Mas com a bola no pé, eu acho que ele é melhor do que o Mato, com certeza. Então, acho que ele vai acabar ganhando sequência aí nesses próximos jogos do Brasileirão. E o Felipe Jonathan é, é aquele jogo Felipe Jonathan, assim, né? Ele não é que ele marcou super bem, o Atlético acabou não dando muito trabalho nas costas dele. E ele subiu e não acertou tanta coisa, mas fez o cruzamento pro gol, então parabéns aqui pro Felipe Jonathan, acabou ganhando bastante mérito nesse sentido, foi um excelente cruzamento,
De novo, é o canhoto que cruza com a perna direita. Dessa vez ele acertou. O Camacho e o Zanocelo fizeram aquela dupla de volantes mais lenta. Eu até não acho que eles tenham ido mal. Eu achei que, considerando o time que eles tinham pela frente, eu tava esperando muito mais sofrimento. Achei que eles se dedicaram bastante na marcação. O Zanocelo parece ele meio estabanado, assim, que teve uma bola, acho que foi contra o Fernandinho. Ele conseguiu tomar a frente, assim, e aí se embananou. O Fernandinho recuperou a bola, ele fez a falta. E aí teve um lance também que ele podia ter passado pro Sanches e acabou chutando muito longe do gol. Então o Zanocelo, ele tem seus momentos, ele é um jogador assim que parece ser resiliente. Eu gosto disso nele, mas não vem jogando aquele futebol espetacular que ele nunca teve assim, mas ok, assim, jogou um futebol ok. O Santos ganhou, não vou ficar aqui pedrejando ninguém. O Camacho também não comprometeu. Talvez faltasse um pouco dele sair para pro ataque um pouquinho mais, acertar o passe. Mas considerando que era ele, o Zanocelo e o Sanches, né? O Sanches ficou com essa função de subir pro ataque e o Ângelo era o jogador que tentava puxar a jogada. O Ângelo que teve alguns bons momentos também, mas de novo, perdeu o gol lá que virou pênalti, mas poderia ter finalizado um pouco melhor. O Sanches teve algumas finalizações, mas também não conseguiu chegar no ataque com essa qualidade. Ele não é esse meia também, né? Vale dizer, mas até aí ninguém nesse time é. O Luan marcou o gol. Ele teve alguns passes bons. Assim, o Luan você vê que com a bola no pé ele tem essa qualidade. Só que ele tem que ser atacante mesmo. Porque se ele tiver que voltar para ajudar na marcação, o cara vai ficar livre. A movimentação dele é muito limitada. Tanto que é, o lance do gol mesmo, se o cara. Ele dá tipo assim, três passezinhos muito lentos para se posicionar no lugar onde a bola acaba indo. E tem um cara do Atlético um pouco na frente dele que eu acho que tá marcando, mas daquele jeito, né? E aí a bola cai na cabeça dele. Ele tá livre, mas se o cara tipo, só dá uma olhadinha pra ele, não fica marcando a bola, fica marcando o Luan, seria muito fácil de marcar. Porque o Luan é realmente não tem explosão mais. Felizmente não marcou, o Luan desviou certinho, o gol, maravilha, coisa linda. E o Marcos Leonardo eu achei que jogou bem. As pessoas reclamavam dele não passar ou ser fominha. Eu acho que ele deixou os companheiros na cara do gol algumas vezes. Assim, ele fez jogadas boas, ele tentou sempre passar ao invés de chutar. Imagino que seja uma orientação do Orlando Ribeiro. Eu achei que ele articulou bem as jogadas. Faltou o resto do pessoal finalizar um pouco melhor, funcionar um pouco melhor. O Luiz Felipe já falei, eu achei que entrou bem só daquele momento de vacilado. O Sandro eu nem vi em campo, nem lembrava que ele tinha entrado. É, não vou fazer tecer mais comentários, eu só fico feliz que ele tenha entrado. É um jogador que eu acho que tem potencial. O Lucas Barbosa, eu achei que ele deu um pouquinho mais de dinâmica, mesmo que tenha sido no final, mas o gol saiu depois que ele entrou e ele participou dele. E o Lucas Braga, a mesma coisa, né? Só, de novo, errou na finalização lá. Poderia ter feito falta. Felizmente não fez, o Santos conseguiu essa importante vitória de um time que já vem mostrando aí um pouco mais de trabalho com o Orlando Ribeiro do que tinha com o Lisca, por exemplo. Então fica aqui o cumprimento ao Orlando Ribeiro, que cada vez mais vai ganhando fôlego para o discurso de mantê-lo até o final do campeonato. Enquanto o Santos não define aí o futuro de treinador, eu acho que o Orlando Ribeiro vai acabar se mantendo lá, até porque o trabalho está sendo bom. Considerando os próximos jogos, eu acho que ele poderia. Assim, caso o Santos vai ser o Internacional fora, o Atlético Mineiro em casa. Se o Santos conseguir 4 pontos nesses jogos, eu acho que é o suficiente para deixar o Orlando Ribeiro. Vem aí depois uma sequência um pouco mais simples, mas o Santos teria, com mais 4 pontos, 41 pontos em 30 jogos. Então teria mais 8 jogos para fazer 5 pontos. 6 pontos, enfim, entre 5 e 6 pontos. Acho. Acho que ele poderia sim ficar. Não, 41, né? Entre 4 e 5 pontos. Que daí seriam mais duas vitórias. Uma vitória e empate já resolveria o nosso problema. E a gente ainda pega a Juventude, pega Atlético Goianiense, eu acho que ainda pega. Então, assim, é possível fazer esses pontos, eu acho, né? De uma maneira um pouco mais tranquila. Ainda tem o Havaí em casa, né? O Santos pega Juventude, Bragantino fora e Corinthians, daí tem clássico.
E Flamengo fora. A sequência também não é muito fácil nesse final. E Atlético Goianiense fora. Aí depois tem Botafogo e Fortaleza, se não me engano. Então, assim, fazendo 4 pontos, eu acho que pode deixar o Orlando Ribeiro aí pro final do campeonato e decidir com um pouco mais de tranquilidade o que fazer com relação ao próximo treinador. Eu não acho que seria saudável manter o Orlando Ribeiro a menos que, sei lá, ele queira muito, mas não foi o discurso dele. Eu acho que não demonstra muito planejamento. Eu acho que ele teria que ser, assim, a menos que fosse um final de campeonato excelente, assim, o Santos consegue vaga para fase de grupos da Libertadores entre os 6 primeiros. A menos que aconteça algo assim, eu acho que deixar o Orlando Ribeiro não seria o melhor. Talvez até como um auxiliar, ou a famosa comissão técnica fixa do treinador que viesse para treinar o Santos para a temporada que vem. Mas eu preferia, a princípio, que viesse um treinador que já tivesse mais tempo no ofício. De qualquer forma, acho que podemos ficar mais tranquilos com essa vitória. E pela postura tática do Santos, que eu acho que foi bastante organizada, né? Para não ser, assim, não nem exagerar no tom do elogio, nem de crítica. Eu acho que foi uma postura organizada, foi uma boa postura. O Santos mostrou uma postura boa também contra o Palmeiras. Então vamos ver agora contra Internacional no sábado, menos tempo de descanso. O Santos que estava acostumado com semanas inteiras para trabalhar, agora vai ter só. Ainda, pelo menos o Santos jogou terça, aí depois volta só no sábado, mas de qualquer forma são apenas 5 dias. Quarta, quinta e sexta. 3, né? O quarto dia é o jogo. E vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Vai ter um dia de viagem, vai ser um roteiro bem mais complicado contra o Internacional, que é um time bom. Apesar de não vir assim numa fase exuberante também, mas é o vice-líder do campeonato neste momento. Então, um time que vai dar trabalho, certamente. E vamos ver o que o Orlando Ribeiro vai conseguir estudar e montar esse time para enfrentar o Colorado lá no Rio Grande do Sul, no caso aqui no Sul. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. O Santos venceu, coisa maravilhosa! Finalmente, depois de um mês. Muito obrigado a todos que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força. E deixa um like, compartilhe e diga aí o que é que você acha dessa vitória do Santos, da permanência do Orlando Ribeiro, se você tem um outro treinador que você preferia que assumisse o Santos. Vamos discutindo aí. Eu acho que mais tarde eu faço o clássico vídeo da coletiva. Quero ver o que o Orlando Ribeiro fez. Ele parece ser um cara muito sucinto, então não vai ter muita coisa, acho que, para analisar. A gente faz um videozinho rápido e posta aqui mais tarde. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!